ser chato. Como que vai ser chato, na verdade, quando a faculdade acabar? Ah, a Natália chegou. Tchau. Obrigado. Ô, professora, como é que é? Vai ficar conosco aqui ou não? O microfone tá desligado. Mas provavelmente ela tá vendo nós dar show aqui. Nossa. Vou ligar minha câmera. Liga aí, Tainara. Qualquer coisa eu desligo. Débora pode ligar também. Gabriele. Ligar e reiniciar a internet para ver se as coisas funcionam melhor. Mas enfim, é porque vocês estão com saudade, aí vocês estão querendo comunicação, né? O que eu fiz aqui? Com certeza. Esse microfone de todo mundo fechado. Vamos lá, gente. Deixa eu seguir, que eu já perdi 10 minutos nessa brincadeira de internet, cai, não cai. Gente, a imagem tá ruim, mas eu tive que... Inclusive, eu vim para um outro local onde eu achei que o sinal tivesse melhor. Mas... Não sei se hoje tem live, né? Ah, ó, vamos ver. Depois a gente deixa para o momento... Vamos deixar esse momento... Não atrasei, não foi por minha culpa. A internet, eu tô aqui desde cedo, esperando, revendo o que eu vou falar para vocês. Depois, no final, a gente faz um momento de confraternização, porque eu acho que tá todo mundo carente. Outro dia, de uma outra aula, eu tava de manhã falando, e o pessoal não tava... Todo mundo, assim, bem apático, né? Ninguém interagindo. Eu falei assim, gente, vocês querem conversar um pouco e tal? Nossa Senhora! Aí o negócio ficou animado. Gente, eu vou voltar lá naquela minha tela. Peraí, só um minutinho. Deixa eu voltar na minha tela lá de compartilhamento para a gente poder, para que nós possamos dar prosseguimento à parte de liberdade provisória. Especificamente, nós já estávamos na liberdade provisória com fiança, não foi isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Abrir aqui, liberdade provisória. Pronto. Então, vamos lá. Também tô com saudade de vocês, gente. Tô com bastante saudade, viu? Tá difícil, né? A cada dia tá mais difícil. Mas vamos deixar para a gente poder falar dos assuntos aleatórios para o final, senão a gente acaba perdendo muito tempo. E eu já perdi a aula da semana passada, né? Com esse negócio do... Bom, vamos lá. Então, nós fizemos todas essas primeiras considerações, né? E eu estava falando com vocês especificamente sobre a fiança. Qual foi o ponto? Até onde eu me recordo, eu acho que eu falei com vocês sobre valor, foi isso? Foi aí que eu parei mesmo, falando do valor, eu fiz menção, falei para vocês deixarem aí registrado que essa questão do valor, esse cálculo se dá com base nos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal, foi isso mesmo, né, no valor. Então, segundo os ditames desses dois dispositivos legais, nós vamos observar que a fiança ela vai ser fixada, ela vai ser arbitrada em salários mínimos, e aqui, para fins da determinação desse quantum, nós temos um binômio, né? O binômio gravidade do delito e a possibilidade econômica do agente. Então, eu disse a vocês também que, sobretudo a partir de 2011, com o advento da Lei 12.403, houve uma revitalização do Instituto da Fiança, porque nós passamos a ter, sim, a possibilidade concreta do arbitramento de valores mais elevados. E eu também destaquei que, segundo os próprios dispositivos legais, nós temos também uma possibilidade de redução substancial desse valor, uma redução de até 1/3 do valor, ou, eventualmente, um aumento, conforme seja a situação, em até 1000 vezes, o que faria com que nós chegássemos a um valor máximo de fiança da ordem de 200 mil salários mínimos, né? Então, seria, de fato, um valor expressivo, né? Bastante expressivo. E eu falei para vocês também que essa fiança ela é prestada em dinheiro, através de um depósito em dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública ou hipoteca inserida em primeiro lugar,
segundo nos diz o artigo 330 do Código de Processo Penal. Então, essas foram as nossas últimas considerações, só para que nós possamos nos lembrar. Depois eu fiz um destaque em relação a esse tópico aí, no sentido de quem poderia conceder a fiança. Vejam só, nós temos a possibilidade, inclusive com aquela alteração que eu falei para vocês, que a fiança hoje ela deixa de estar vinculada à liberdade provisória, né, com a possibilidade do arbitramento da fiança como uma medida cautelar alternativa à prisão. A fiança pode ser imposta em qualquer fase da investigação, bem como já no processo criminal propriamente, até, naturalmente, o trânsito em julgado, e a fiança ela pode ser arbitrada pela autoridade judicial, pelo juiz, ou, dependendo da situação, ela pode ser arbitrada pelo delegado de polícia. Agora, a possibilidade de arbitramento de fiança por parte da autoridade policial, quer dizer, isso na fase pré-processual, na fase de inquérito, ela fica limitada, né? A possibilidade da imposição por parte do juiz ela é mais ampla. O delegado de polícia, primeiro que naturalmente, ele vai estar vinculado à fase de investigação e mais. Vejam, em relação à fiança arbitrada pelo delegado, eu preciso me valer daquilo que estabelece o artigo 322 do Código de Processo Penal. Lá no artigo 322, nós vamos verificar que a autoridade policial ela poderá arbitrar a fiança naqueles crimes com pena máxima não superior a 4 anos, tá? Então, pena máxima não superior a 4 anos, nos moldes do que estabelece o artigo 322. Então, vejam que são hipóteses, né, bem mais restritas. Agora, lógico, não significa que não seja uma situação ou que a possibilidade do delegado impor a fiança não seja interessante, porque ele poderia fazê-lo ali de pronto, né? Tão logo seja o sujeito conduzido até a delegacia de polícia. Nós temos uma previsão legal que também merece ser destacada, no sentido de que existe essa previsão, mas muitas vezes, no caso de recusa ou de uma demora injustificada, às vezes o sujeito está, por alguma razão, até recolhido, é difícil a gente imaginar isso. Mas diz lá o artigo 335 do Código de Processo Penal que, no caso de recusa ou de demora injustificada por parte da autoridade policial no arbitramento dessa fiança, o preso ele poderia prestar essa fiança ao juiz, que decidiria no prazo de 48 horas. Olha, como tudo vai acontecendo muito rápido, né? Até isso, em 24 horas ele tem que ser levado para audiência de custódia. Então, essa disposição aqui do 335, ela é uma disposição inócua, tá? Mas está lá a possibilidade, no caso dessa recusa ou demora injustificada, o mecanismo de controle da atuação do delegado de polícia, para, de alguma maneira, evitar que ele simplesmente deixe de arbitrar a fiança a seu bel prazer. Só que, de fato, o dispositivo fica aí despiciendo, né, de maior aplicabilidade prática, exatamente porque a gente tem a previsão da audiência de custódia que tem que se realizar no prazo de 24 horas, ok? Bom, então, de uma maneira genérica, quem pode conceder a autoridade policial nessas hipóteses que vão acabar sendo as determinadas pelo artigo 322 do CPP e também a autoridade judicial, ok? Coloquei aí para vocês um outro tópico falando sobre a dispensa do pagamento. Quando é que nós poderíamos ter a dispensa do pagamento de fiança? Quem trata desse assunto é o artigo 350 do Código de Processo Penal. O artigo 350, né, ele vai falar daquela situação em que as condições do sujeito, as condições econômicas do sujeito são desfavoráveis. O sujeito não tem condições de pagar
aquele valor arbitrado, não tem condição de pagar valor algum, porque a gente viu, eu falei logo para vocês há pouco, quando eu disse do valor, que existe uma possibilidade de redução substancial desse valor, em até 2/3 do valor arbitrado, até como mínimo. Agora, no caso da dispensa, eu estou me referindo nos moldes do que preceitua o 350, especificamente ao caso no qual o sujeito não tem realmente condições de efetuar o pagamento da fiança. Então, o que acontece? Aí, se ele não tem condições, é um tipo de liberdade provisória que somente poderá ser arbitrada pelo juiz, tá? O delegado ele pode reduzir, mas o delegado ele não pode conceder a liberdade provisória dispensando o pagamento de fiança. Nesse caso, é uma prerrogativa do juiz. Então, o juiz poderia, sim, conceder a liberdade provisória sem o pagamento de fiança, mas subordinando esse sujeito às condições que nós encontramos previstas. Vocês estão ouvindo uma gritaria monstra aqui atrás? Crianças. Deixa eu ver se melhora, senão tirar a minha concentração. Então, vejam só, o juiz poderia, nessa situação, conceder a liberdade provisória, portanto, sem o pagamento da fiança, exatamente com fundamento nesse 350, pelo fato de ser o sujeito pobre, né, que acaba que é a referência que a gente encontra, no caso, submetendo-no ao cumprimento das condições dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Sem prejuízo, naturalmente, da imposição, da eventual imposição de outras daquelas providências, daquelas medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, tá? Que eu já havia falado também, já havíamos falado sobre isso na aula passada. Vejam, gente, que essa questão da fiança, alguns autores entram nesse mérito, falando que a fiança, mais uma vez, é um mecanismo que reforça, né, a seletividade do sistema penal. Porque o sujeito que tem, ainda que nós tenhamos essa possibilidade de se dispensar o pagamento da fiança, aquele sujeito que possui condição econômica para, de pronto, né, pagar o valor arbitrado e livrar-se solto, que é até a expressão que o Código usa, livrar-se solto, ele também, mais uma vez, seria beneficiado por no caso, por esse instituto, né? Eu acho que merece, sim, ser feita essa ponderação. Lógico que você vincula, não há como se evitar, você compra a sua liberdade, né? Mas como a lei, e aí eu vou falar das situações também da ampla possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança, lógico que isso pode, do pagamento de fiança, o sujeito ter condições de pagar a fiança, naturalmente isso pode facilitar a vida dele, porque ele vai conseguir livrar-se solto com maior facilidade, com maior rapidez, né? Mas não vamos entender ou não vamos cometer o equívoco de falar que se o sujeito não tem condição de pagar a fiança, ele estará fadado ao cárcere, né? Ele estará fadado a esse recolhimento à prisão. Não, porque nós temos uma possibilidade bastante ampla, ou possibilidades bastante amplas da obtenção de liberdade provisória sem fiança, tá? Então, vejam lá, eu falei também do reforço. O que é esse reforço? O reforço da fiança. O reforço, como o próprio nome diz, né? O reforço ele seria um acréscimo, tá? Um acréscimo no valor da fiança. Essa possibilidade de reforço, ela aparece lá no artigo 340 do Código de Processo Penal. Então, o 340 fala do reforço. E o reforço, ele vai se caracterizar nas seguintes situações. Primeira, quando entender-se que aquele valor inicialmente tomado foi um valor insuficiente. Às vezes, apura-se que o valor de pronto estabelecido a título de fiança é um valor muito baixo, um valor insuficiente. Então, é possível que se
que se busque o reforço dessa fiança para que o sujeito seja mantido em liberdade provisória. Também existe a possibilidade de reforço quando houver algum tipo de depreciação, né? Depreciação material ou perecimento daqueles bens que foram prestados a título de fiança, né? Nas hipóteses, nunca vi isso acontecer, tá? Eu falei isso para vocês, pedras preciosas, metais, nunca vi isso acontecer. Na prática, nunca vi. Mas é uma das hipóteses do reforço. Houve uma perda de valor, houve uma depreciação daqueles bens prestados a título de fiança, de maneira que o reforço poderia ser exigido nessa situação. E mais, nós também podemos ter como uma hipótese de reforço, então, além dessas duas que eu narrei para vocês, valor insuficiente e a depreciação material ou o perecimento dos bens que foram calcionados, né? Lembrando que quando eu falei bens calcionados, de calção, né? Com de calção com U. Vejam só, nós também temos a hipótese de ocorrer uma inovação na classificação do delito. Eu posso ter essa inovação na classificação do delito, aquelas hipóteses, vocês ainda não estudaram isso, mas as hipóteses previstas nos artigos, respectivamente, 383 e 384 do CPP, que são as hipóteses de emendácio e de mutácio libelli. Pode ser que tenha havido, por razões diferentes, né? Depois a gente vai estudar isso, é a matéria do próximo processo penal, do próximo semestre. Os artigos 383 e 384, eles tratam dessa possibilidade de alteração na tipificação do delito, né? E aí, havendo essa alteração, você se depara com um crime mais grave. Então, se o crime é mais grave, pode ser que haja a necessidade do reforço desse valor prestado a título de fiança, ok? Deixa eu ver se é alguém chegando ou se é alguma pergunta. Isso está ligado ao opinião delicti do MP? Está mais ou menos, né? É porque vocês não estudaram esses institutos da emendácio e da mutácio libelli. Não necessariamente isso vai estar ligado ao opinião delicti do MP, porque, por exemplo, o instituto da mutácio, que é o que aparece lá no artigo 384, ele fala o seguinte, vamos imaginar uma situação concreta. Vamos imaginar que tenha sido narrado ali na denúncia, o MP ofereceu a denúncia, e na narrativa da denúncia eu tenho a descrição fática de um crime de furto, tá? E suponhamos que por essa prática de furto houve um arbitramento de fiança, ok? No curso do processo, já na fase de instrução, apura-se que houve o emprego de violência ou grave ameaça. Então, o próprio Ministério Público ele vai precisar fazer um aditamento, né? O crime em questão, e esse aditamento é um aditamento que vai importar não só em mudança na classificação jurídica, ele precisa reformular a própria descrição dos fatos ocorridos, já que houve o emprego da violência ou grave ameaça. Então, o crime deixaria de ser furto e passaria a ser roubo, né? Nesse caso, não é nem especificamente a questão da opinião delicti. Nesse caso, é uma situação de surgimento de fato novo, tá? Não. Essa inovação da classificação dos delitos, eu falei artigo 383 e 384. O 383, isso, já na fase processual. O 383 é o chamado Instituto da Emendácio e o 384 é o chamado Instituto da Mutácio. Mas vocês vão estudar isso mais a fundo agora no próximo semestre, presencialmente, né? Bom, então, guardem essas situações nas quais nós podemos ter, portanto, a necessidade do reforço da fiança. Com relação à destinação, como é que fica essa situação da destinação do valor pago a título de fiança? Vou fazer a remissão, anotem aí, em relação à destinação, artigos 336 e 337 do CPP, tá? Então, eu falei, inclusive, para vocês, né, que num primeiro momento a fiança ela existe para tornar o sujeito, de alguma forma,
mais intimamente vinculado àquele processo. Agora, esse valor pago, como é que vai funcionar essa questão em relação à destinação? Vejam, se o sujeito ele pagou fiança, se ele é condenado e se ele se apresenta para cumprir a sua pena, devolve-se a ele o valor dado em garantia, mas nós vamos abater o valor de custas processuais, né? E o valor da multa, que naturalmente vai ser imposta, porque a gente tem os nossos preceitos secundários aí dos tipos penais vão corriqueiramente ter a previsão da pena de multa. Então, se o sujeito foi condenado, ele se apresentou, iniciou o cumprimento da pena, nós vamos devolver esse valor pago a título de fiança. Abatido o quê? Abatido os valores correspondentes a custas, multa e também aquela indenização que é devida à vítima, né, ou aos seus familiares pela prática da infração penal, tá? Então, a ideia é essa. A fiança, ela vai ser devolvida ao sujeito com esses descontos, tá? Agora, se o sujeito for absolvido, aí o valor é devolvido integralmente, tá? O valor vai ser devolvido integralmente. Nós vamos analisar aqui as outras situações de cassação, de quebramento de perda, mas por hora nós vamos tratar aqui dentro dessa parte de destinação dessas duas situações. Se o sujeito é condenado e inicia o cumprimento da pena, nós devolvemos o valor com desconto dos valores referentes a custas, multa e a indenização devida pela prática da infração penal. No caso de ser absolvido, esse valor prestado a título de fiança será devolvido integralmente. Tá? A menção que eu fiz foi aos artigos 336 e 337. Agora vejam, eu falei aí, eu apontei, indiquei na sequência a situação que nós tratamos, ou que nós chamamos aí de cassação. O que seria essa hipótese da cassação? A devolução é de ofício do juiz ou deve ter alguma ação para recebê-lo? Em tese, essa devolução tem que acontecer de ofício, tá? Em tese, essa devolução acontece de ofício. Às vezes é bem difícil a gente verificar isso na prática, né? Até porque o grosso, quem lida até com isso, a não ser que você esteja assim advogando e a pessoa você tenha valores de fiança realmente significativos, porque às vezes não vai, às vezes a conta dá negativa, né? Mas, em tese, esse valor, você não tem que entrar com uma ação, imagina aí, agora eu tenho que entrar com uma ação no cível contra o Estado, para o Estado me devolver esse valor. Isso aí acontece, isso aí é para acontecer no bojo da própria ação criminal, tá? Do próprio processo criminal. Bom, sobre a cassação. A cassação, ela vai se dar, ou nós temos previsão relativa à cassação da fiança nas hipóteses, nos dispositivos legais dos artigos 338 e 339 do CPP. Então, lá no 338 e 339, nós temos essa menção à cassação da fiança. O que caracteriza? Quando é que essa fiança vai ser cassada? Quando, na verdade, a fiança foi concedida, mas ela não era cabível, tá? Concedeu-se fiança, foi pago o valor referente a essa fiança, né, o valor arbitrado, e era uma hipótese de não cabimento, tá? Nesse caso, a fiança será cassada, apurando-se que essa fiança era descabida, essa fiança vai ser cassada e esses valores pagos, eles serão integralmente restituídos ao réu. Essa é uma outra situação, que nós chamamos então de cassação, quando a fiança foi imposta numa situação na qual definitivamente não era cabível, não era uma hipótese de cabimento. E o quebramento?
Olha, o quebramento, ou aqui em relação ao quebramento, a primeira menção que eu faço diz respeito ao teor do disposto no artigo 341 do CPP. Então, sobre o quebramento, observem, nós temos aí algumas situações que levariam à sua caracterização. Então, o sujeito praticando determinados atos, ele estaria quebrando a fiança. E aí vejam, por exemplo, imagine que o sujeito deixe de comparecer a um ato processual quando ele foi regularmente intimado. Ele, sem justificativa alguma, deixa de comparecer a um ato processual para o qual foi regularmente intimado. Ou o sujeito pratica um novo crime, o sujeito está em liberdade provisória com fiança e ele pratica um novo crime doloso, tem que ser doloso. O artigo do quebramento, esse que eu estou falando agora, é o 341, tá? Artigo 341. Então, existem certas práticas, existem certos atos que vão ser incompatíveis com a liberdade provisória com fiança, né? O sujeito, ele está ali, ele pagou esse valor a título de fiança, e lógico, como eu já disse, o pagamento da fiança é uma tentativa de vinculá-lo ainda mais àquele processo. Agora, se o sujeito começa a adotar posturas, atos incompatíveis com essa liberdade que lhe foi concedida, nós teremos a figura do quebramento da fiança, tá? Então, dei exemplo, deixou de comparecer a ato processual, praticou novo crime doloso, sujeito resiste injustificadamente à ordem judicial. Então, vocês vão ver isso lá no artigo 341. E aí, o que vai acontecer com esse sujeito que quebrou a fiança, né? Quebrou a fiança. Quando nós temos a caracterização do quebramento, diz lá o artigo 343, então, quando o sujeito quebra a fiança, quebra a sua liberdade provisória com fiança, o artigo 343, ele vai me dizer que ele já perde de antemão metade do valor prestado a título de fiança, tá? Então, a primeira consequência, né, do quebramento, ele perde, então vai haver a perda, não é perca, né, gente? Nossa, outro dia eu estava ouvindo alguém importante aí, porque a perca não é perca, é perda. Então, haverá a perda do valor, de metade do valor, tá? Metade do valor. Vocês estão ouvindo? Crianças, gente, elas estão... Essa hora acaba que de noite para mim é bem difícil. E essa hora, mais ou menos, a partir das 18, entre 18 até umas 20, 30, que é a hora da aula de vocês, é uma hora que é chamada de hora da bruxa. Quem tem filhos certamente vai saber disso, já ouviu falar disso. Essa história da hora da bruxa, ela é totalmente verdadeira, não é nada, né? Sabe disso, né, Wesley? Essa hora, eu não sei, as crianças, é um misto, dizem que tem até uma coisa assim... fisiológica que explica. Primeiro que meninas, realmente, meninas são bem escandalosas. As minhas aqui são super escandalosas. Mas a criança está naquele misto de sono. Humberto, você não sabe. Menina é muito mais legal, deixa de ser bobo. Nossa Senhora, menina é sensacional, elas têm essas coisas, mas só que vou te falar. Então, a criança, ela começa a ter sono, mas ao mesmo tempo ela não consegue dormir e ela fica agitada. Tá bom, 4 anos. Vai ficando agitada. Nossa, essa hora é uma hora que rola muito choradeira. E esse gritinho fino e estridente é da pequena. A pequena é danada. A pequenininha tá batendo, tá agressiva, tá uma criança agressiva. Por isso que vocês não sabem, não reclamem da quarentena. Eu tô, olha, durante todos esses dias, brigo com sono. Dentro de um apartamento, com essas 2 crianças. Por sorte, a minha mãe veio de Juiz de Fora para ficar comigo um pouco antes de começar essa quarentena, porque senão eu estava lascada, eu não ia dar conta, dando aula do jeito que eu tô. E agora as crianças, peraí, gente, que eu vou ter que
Vou ter que dar uma... Depois me chamam de bruxa, porque eu não quero ter filho, tá vendo? Tá vendo? Acho que não adiantou muito não, mas tudo bem. Tá bonitinha elas gritando. Bonitinho. Humberto. Minha concentração, minha capacidade de concentração. Eu tô assim, benefícios da quarentena. Não, nossa, gente, mas às vezes não atrapalha tanto a vocês, mas a minha atrapalha demais. Eu tô vendo aquilo lá, sabe? Gente, então, olha só, retomando aqui, a gente estava falando então do quebramento. Falei que no quebramento, de acordo com o que estabelece o próprio artigo 343 do Código de Processo Penal, nós teremos a perda de metade do valor prestado a título de fiança. E mais, quando eu tenho quebramento, é importante nós observarmos também o seguinte: vejam, passa-se a, eventualmente, ter que se analisar a necessidade da decretação da preventiva, né? Lógico que eu não vou falar que é automático, não existe preventiva automática. A preventiva nós já estudamos e vocês estão craques em prisão preventiva. Nós sabemos que aqueles requisitos, aqueles pressupostos devem se fazer presentes. Agora, vejam, se houve o quebramento da fiança, talvez seja um momento realmente para avaliação do cabimento, da necessidade, da eventual necessidade de decretação da prisão preventiva, ok? E aí, passamos, então, à última situação, que é a situação da perda, né? Da perda da fiança, prevista lá no artigo 344. Aqui eu procurei sistematizar para ficar assim didático e mais organizado, embora eu tenha me pautado aqui em lançar títulos. E assim eu vou manter o esquema desse roteiro também para nossa próxima aula, que eu vou começar a parte de provas. Hoje eu quero começar a parte geral, vamos ver se dá tempo. E vou passar para a Amanda, para depois a Amanda redistribuir, tá? Porque eu acho que só ficar falando sem ter pelo menos uma sequência, né? Isso, dessa maneira, eu acho que funciona melhor. Embora eu esteja realmente sentindo muita saudade de vocês. Não sei se a recíproca é verdadeira, mas estou sentindo muita falta de todos os meus alunos, tá? Então, a perda está lá no artigo 344 e nós vamos ter a perda quando o sujeito vai perder todo o valor prestado a título de fiança. Vejam, quando o sujeito ele é condenado e, uma vez condenado, ele não se apresenta para iniciar o cumprimento da pena. Nesse caso, ele perde todo o valor prestado a título de fiança, tá? Se naquele momento ele não se apresentou. Ah, mas e depois se ele for recapturado, se ele for encontrado, ok. Porém, não vai recuperar, perdeu o valor, pronto, tá? Não terá restituição desse valor. E esse valor, existe um fundo penitenciário nacional, que para esses valores, né, que porventura sobrem do arbitramento das fianças, esse valor é destinado a esse fundo penitenciário nacional, tá? Para, né, reforma, implementação, melhorias de qualidades nos estabelecimentos prisionais e por aí vai, ok? Professora Zani falando sobre fiança. Bom, então com isso, gente, nós examinamos as situações da liberdade provisória, do regime jurídico da liberdade provisória, no caso especificamente da fiança. E aí, eu coloquei 2 tópicos em separado para vocês. Primeiro, falando sobre os crimes inafiançáveis, né? Então, na situação de nos depararmos com crimes tidos como inafiançáveis, quer dizer, não cabe o pagamento de fiança, o que eu posso ter? Eu posso ter a concessão de liberdade provisória sem fiança
e a imposição das medidas cautelares diversas, da prisão. Então, o que eu quero que vocês observem é que o que acontece? Isso é um pouco sem sentido, realmente, né? Espero que tenha ficado claro, pelo que eu falei para vocês na última aula, que liberdade provisória e fiança são 2 institutos autônomos. É possível, e isso acaba sendo é preciso que isso seja compreendido para que nós possamos, de fato, concluir que eu posso obter a liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança, tá? Ah, mas a fiança não serve para nada? Para que eu vou querer pagar? Para que eu vou querer pagar se eu tenho a possibilidade de sair sem pagar? Escutem, ainda há situações nas quais o pagamento da fiança facilita muito a vida do sujeito, tá? Agora, há possibilidade, sim, da concessão de liberdade provisória sem fiança. Quando eu estiver diante de um crime, portanto, que seja tido como inafiançável, não cabe fiança. Quando eu falo não cabe fiança, significa não cabe liberdade provisória? Não. Poderá ser, sim, concedida a liberdade provisória. Inclusive, hoje, né, até com base em tudo que nós estudamos da parte das prisões cautelares, não existe no nosso ordenamento jurídico a figura da prisão cautelar obrigatória. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico, né? Esse é um ponto importante. Não existe prisão cautelar obrigatória no nosso ordenamento jurídico. De modo que, quando a gente entra até num outro assunto, que é o quê? A Constituição falar, inclusive lá no rol das garantias do artigo 5º, falar em crimes inafiançáveis, né? Por quê? O professor Eugênio Pacelli de Oliveira, que eu venho inclusive citando, né, ele bastante nas minhas aulas, o professor Pacelli, ele fala que a Constituição Federal, a Constituição de 88, ela já começou desatualizada nesse assunto, nesse tema de liberdade provisória. Por quê? Porque a ideia, a gente fica na dúvida, né? Talvez o intuito, isso foi objeto até de um julgamento, teve um HC julgado no STF, isso já tem muito tempo, a Carmen Lúcia foi relatora, e a dúvida, o que se discutia era o seguinte: quando o legislador, porque, por exemplo, eu falo para vocês, olha, gente, crime de racismo, nossa, inafiançável e imprescritível. Crimes hediondos e equiparados são crimes inafiançáveis. Talvez, e aí alguns autores até defendem isso, talvez o que o Constituinte tenha pretendido dizer, embora isso não seja lá o mais correto, mas talvez a ideia do Constituinte tenha sido vedar, falar que quando o crime é inafiançável, ele seria também insuscetível de liberdade provisória. Eu acho que houve realmente um mau uso do termo. Talvez a ideia fosse se entender, ao se atribuir a inafiançabilidade a alguns delitos tidos como de extrema gravidade, como é o caso, então, dos hediondos, dos equiparados a hediondos, do crime de racismo. Então, a Constituição vem e fala, são inafiançáveis. Só que, ainda que a ideia do Constituinte tenha sido obstar, né, proibir a concessão de liberdade provisória nesses crimes, o que o Constituinte disse são inafiançáveis. E eu não posso fazer qualquer tipo de interpretação aí no sentido de trazer um prejuízo de tamanha monta ao sujeito que responde por essa prática infracional, certo? Então, o que se questiona, o que a doutrina do processo penal, que vai examinar mais a fundo essas próprias questões, é que o Constituinte, a Constituição de 88, realmente, ela chegou atrasada, ela chegou mal informada em matéria de liberdade provisória. Por quê?
Se o que ela pretendia era proibir a liberdade provisória, ela usou o termo errado. Porque quando ela fala que é inafiançável, não significa dizer que está proibida a liberdade provisória. Quando se fala que o delito é inafiançável, significa dizer é proibida a liberdade provisória com fiança. Tá? Agora, por que eu voltei até... Por que eu falei daquela questão do Pacelli frisar muito que, de qualquer maneira, a prisão cautelar automática ela não existe no nosso ordenamento jurídico. Ainda que nós quiséssemos pensar, na pior das hipóteses, não dá para fazer esse tipo de interpretação. Mas vejam só, antes até dessa manifestação primeiro que começou com a Carmen Lúcia e que depois houve o julgamento por parte do Supremo, e o Supremo deixou claro, olha, inafiançabilidade significa não é possível concessão de liberdade provisória com fiança, ponto. Não significa que a liberdade provisória está proibida, está vedada. Agora, se eu entendesse que quando o Constituinte disse que inafiançabilidade significaria, se eu entendesse, não é o que acontece, mas se eu entendesse que essa vedação da inafiançabilidade seria sinônimo de vedação da liberdade provisória, o que eu estaria verdadeiramente instituindo? Prisão cautelar automática, não é? Eu estaria instituindo prisão cautelar automática. Por quê? Olha, aquele delito ali é inafiançável. Inafiançável nessa concepção, que é equivocada. O que aconteceria? Não cabe liberdade provisória de espécie alguma. Logo, se a prisão em flagrante daquele sujeito é uma prisão legal, não tem mecanismos para colocar o sujeito em liberdade, ele teria que ficar preso. O que é isso? Prisão cautelar automática. E isso não se coaduna em definitivo com o nosso ordenamento jurídico, tá? Então, que fique claro, essas discussões durante algum tempo, né, até faziam sentido. Hoje isso não faz mais sentido porque está muito claro, tá? Está muito claro, tanto porque, pelo que a jurisprudência dos nossos tribunais superiores já se manifesta há um bom tempo, tanto em relação ao entendimento, que é um entendimento doutrinário bastante tranquilo. O nosso ordenamento, ele coexiste com um sistema de liberdade provisória com fiança e com um sistema de liberdade provisória sem fiança, tá? Então, essa é a ideia. E mais, friso, quando a Constituição estabelece que nós temos delitos inafiançáveis, o que isso significa? Significa que nesses delitos não caberá liberdade provisória com fiança. Nada mais do que isso, tá? Caberá liberdade provisória sem fiança? Sim, caberá. Ok? A última observação que eu fiz aqui, que eu coloquei até... então, gente, cuidado com isso, tá? Cuidado para não pensar, inafiançabilidade não existe, não pode existir prisão cautelar obrigatória. Prisão cautelar obrigatória é uma coisa completamente incompatível, né, com o nosso ordenamento jurídico. Nesse item 6, eu quis fazer uma ressalva aqui, até para já afastar e aí já criar na mente de vocês uma linha de compreensão, né, de raciocínio jurídico, ou propriamente mesmo apresentar a opção, não diria nem a opção, a hermenêutica que deve se impor nessas situações para fins de ponderar o cabimento ou não da liberdade provisória. Eu coloquei aí legalidade da vedação à concessão de liberdade provisória. Crimes hediondos equiparados, lei de tóxicos, estatuto do desarmamento. Vejam só, o que acontece? A lei dos crimes hediondos, na sua redação original, a lei dos crimes hediondos é a lei 8.072 de 90. Só para vocês terem isso como exemplo, tá? Então, a 8.072 de 90, lá na sua redação original, ela tinha um artigo 2º, inciso 2º, que vedava, ela vedou expressamente, ela vedava a liberdade provisória em crime hediondo equiparado. Isso estava
textualmente na Constituição, na Lei dos Crimes Hediondos. Então, o artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.072, vedava expressamente concessão de liberdade provisória em crime hediondo. E aí começou esse questionamento, porque na redação original da Lei dos Crimes Hediondos, vedava-se tudo, vedava-se progressão de regime, vocês com certeza já ouviram falar disso, né? A lei, na redação original era vedada a progressão de regime, o regime inicial era necessariamente o regime fechado. Então, a Lei dos Crimes Hediondos, quando ela entrou em vigor, ela entrou assim, botando para quebrar, não pode nada. Só que, pouco a pouco, diversos dispositivos da Lei dos Crimes Hediondos foram sendo reconhecidos como inconstitucionais. Vide a questão da progressão de regime, vide a questão do regime inicial necessariamente fechado e diversas outras disposições, dentre as quais o quê? A vedação em absoluto do cabimento de liberdade provisória nos crimes hediondos equiparados, tá? Então, esse dispositivo, ele foi julgado inconstitucional. Depois, isso mais recentemente, que é a Lei de 90, em 2007, nós tivemos uma lei, a 11.467. Então, essa Lei 11.467 veio textualmente retirando do texto da Lei dos Crimes Hediondos essa vedação de concessão de liberdade provisória, de modo que o movimento, né, jurídico da doutrina, da jurisprudência, reconhecendo essa inconstitucionalidade dos dispositivos legais existentes no sentido da vedação absoluta da liberdade provisória, esses dispositivos legais seriam inconstitucionais. Então, na sequência, nós passamos a ter o surgimento de algumas leis, inclusive retirando isso textualmente dos diplomas legais nos quais nós pudéssemos encontrar esse tipo de vedação, tá? Um outro exemplo clássico, a lei de tóxicos também, né? Eu falei a lei de tóxicos. Lá na lei de tóxicos, isso ainda aparece na lei, vocês vão ver lá no artigo 44, a lei de tóxicos, que é a 11.343. Então, nesse artigo 44 da lei de tóxicos, lei 11.343 de 2006, esse artigo 44, ele vedava a liberdade provisória no tráfico e alguns outros delitos ali enumerados. Não cabe liberdade provisória, tá? Vinha no sentido, fazia a mesma coisa que a Lei dos Crimes Hediondos fez lá atrás, vedada a liberdade provisória. O que aconteceu? O STF, inclusive de uma maneira, né, bastante formal, isso foi em 2012, reconheceu a inconstitucionalidade dessa vedação da liberdade provisória que ainda consta, porque não houve lei depois retirando isso, dessa vedação absoluta de liberdade provisória no crime de tráfico e outros arrolados, tá? O mesmo também aconteceu, nós também tivemos uma ação declaratória de inconstitucionalidade em relação ao artigo 21 da Lei 10.000 do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826. Então, também no Estatuto do Desarmamento, nesse artigo 21, então, no artigo 21 do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, nós tínhamos uma vedação em caráter absoluto à concessão de liberdade provisória em determinadas modalidades de infrações penais. O Supremo também reconheceu a inconstitucionalidade. Então, atenção, por quê? Porque, às vezes, em algumas legislações, ainda aparece essa vedação, tá? Só que, seguindo esse raciocínio, né, de que não é possível a vedação em absoluto, porque isso acaba importando na chamada prisão cautelar obrigatória, na prisão cautelar automática, que é completamente incompatível com o nosso ordenamento, tá? Com a nossa sistemática
constitucional, penal, processual penal, então vejam, esses dispositivos legais que porventura ainda subsistam em diplomas, vedando a concessão de liberdade provisória em absoluto, são dispositivos inconstitucionais. Se essa inconstitucionalidade já não foi reconhecida, né, por meio da ação direta cabível, se já não foi expurgada do texto, porque surgiu uma nova lei textualmente tirando, isso definitivamente não se coaduna, não se compatibiliza com o nosso ordenamento, tá? E é uma questão já tranquila. Então, não adianta. Liberdade provisória no tráfico. Cuidado, cuidado. É possível? É possível, sim. Tá? Essa vedação à liberdade provisória estabelecida pela lei, ela já em reiteradas oportunidades, ela já foi reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, compreendam que não há possibilidade, ainda que isso eventualmente tenha sido feito, isso é incompatível, isso é inconstitucional. Beleza? Tranquilo? Estão craques em liberdade provisória, né? Esse assunto aí é um assunto realmente importante e espero que eu tenha me feito entender adequadamente, porque liberdade provisória, às vezes, é difícil da gente... Eu demorei a entender liberdade provisória. Eu lembro quando eu estudava isso, porque às vezes as pessoas já vinham falando de uma maneira como se a gente estivesse compreendendo. O sistema, ele é um sistema meio sem lógica, tá? Lógico que com essas mudanças aí que vieram, né, com essas últimas reformas, que vieram em 2008, que vieram em 2011... Mas, às vezes, à primeira vista, é meio complicado, porque a gente vincula, assim, a liberdade provisória ao pagamento de fiança, né? E não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, como nós ainda temos um tempinho, eu vou aproveitar para fazer a introdução à parte de provas, gente, porque sobre provas eu tenho muita coisa para falar, tá? Então, vou aproveitar esses nossos minutos finais para eu poder falar um pouco sobre a parte de provas, pelo menos iniciar, porque aí na próxima aula eu iria começar falando, vou mandar para a Amanda, então, Amanda tá aí? Eu nem fiz a minha conferência aqui dos meus alunos. Tá aí, Amanda? Cadê? Amanda, o que você pintou aquele cabelo de rosa, Amanda? O que foi que você fez? Aquilo foi o quê? Papel crepom? Aquilo foi tinta mesmo? Pelo amor de Deus, gente, vocês têm uns cabelos tão lindos. O que vocês vão inventar essas modas? Estão parecendo minha filha. Não, papel crepom. Não, é legal, é descolado, é maneiro, mas eu só não quero que você tenha feito nenhuma loucura, sei lá, de ter passado tinta, passado alguma coisa. A Estela tem um bastão aqui que pinta, até hoje não saiu. É perigoso, gente do céu. Não fiquem fazendo nada, tá vendo? O pessoal em casa, né, na quarentena, começa a inventar moda. Bom, aqui em casa tem uns bastões, tem uns sprays, se você quiser eu te empresto, tá? Mas cuidado, não vai fazer... E esse negócio do papel crepom que é complicado e que dizem que resseca absurdamente o cabelo, né, Amanda? Você que tem essas belas madeixas, poxa, só fica em casa e começa a inventar uma porção de moda, né? Tá vendo? Passou sua raiva de mim? Ai, meu Deus do céu. Vocês são dramáticos. Eu nem lembro. Por que eu tava com raiva? Não, eu sei. Tá, tudo bem. Pode até ser que eu tivesse, mas isso que é bom. Porque você estava mexendo no celular. Ah, sim. Não, todo mundo que mexe no celular na minha aula vai levar uma bronca mesmo. Naquele momento eu vou odiá-los profundamente, tá? Mas só que eu tenho um coração bom, eu sou aquariana, né? Aquariana, não guardo ressentimento, tá? Mas não. Inclusive, essa é uma promessa, esse é um pacto que vocês têm que fazer comigo no seguinte sentido. Vejam só, quando a gente voltar, gente, todo mundo tá querendo. Vocês estão sentindo saudade, né? Também não é possível. Se não é de mim, vocês estão sentindo saudade de tudo. Vocês estão sentindo saudade da sala, vocês estão sentindo saudade de, sei lá, de andar pela faculdade, de reclamar. Agora, quando a gente voltar, nossa senhora, ninguém vai mexer em celular. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso comigo, não. Quero no primeiro dia do retorno, todos vocês... Tá gostando, Cláudia? Você tá achando que tá sendo muito bom? Sério mesmo? Existe um aspecto
de que a aula rende mais, porque a aula fica bem focada, a gente não tem nenhum tipo de interrupção, né? Agora, tem essas questões, sim, deslocamento, mas eu também acho triste, eu sou muito, eu preciso do calor humano, eu sinto falta pra caramba. Um dia, 2 dias, a gente vê que funciona bem e tal, mas direto. Eu não sei se é tudo, né? Eu não sei se vai pro YouTube, tá? Todas estão indo pro YouTube. Se for fazendo outro curso na vida, vai ser real. Eu fiz uma pós até no final do ano passado, justamente, né? A Unip selecionou alguns professores para fazerem essa pós de ensino à distância. Eu fiz, concluí a pós, mas eu não. É preciso, gente, é o mundo, mas eu sinto falta. Eu sinto falta pra caramba. De chegar, eu de andando naquele corredorzinho, aí eu olho lá pro final, né, rumo à sala 119, aí lá no final tá uma galerinha conversando, aí outros, quando eu já tô andando, geralmente a Amanda e a Giovana, elas já me veem, já, professora, já, né? Até de vocês já naquele momento, a gente tá cansada, a gente tá cansado. Ou vocês tentando se valer de truques para poder me desviar a atenção e eu falar de outras coisas que não são da matéria. Tô sentindo falta de tudo isso, gente, tá? Então, no dia que a gente voltar, vamos ver como é que vão ficar as coisas aí, né? Tá um cenário tão conturbado. Eu quero muitas maçãs em cima da minha mesa. Sabe aquela coisa fofinha de maçã, de levar maçã, previsão para Gêmeos? Nossa, gente, tá acontecendo um outro fenômeno astrológico, mas eu tô com medo de ficar falando sobre isso. Maçãs, aquela coisa de levar maçã para a professora, tá? Todo mundo vai levar uma maçã para mim. Quem não levar, uma maçã bonita, brilhosa, pode ser chocolate, pode ser, desde que não seja nada envenenado, batizado, tá? Flores, sim. E vocês têm que fazer uma coisa fofinha. Vocês prometem que vocês vão fazer isso por mim? Uma coisa fofinha, tipo um bilhetinho. Um bilhetinho é uma coisa fofinha. O que você está colocando nessa interrogação? Limão? Gente, limão. Pode ser limão. Não, pequi não. Pequi não, porque eu não gosto. Eu não sou goiana, eu não tenho essa tradição. Só o cheiro já me deixa tensa, tá? Mas pode ser um bilhetinho. Inclusive, nesse tempo de quarentena, eu comecei a mexer, tá todo mundo nessa, né? Não, eu respeito o pequi, eu respeito, mas só que eu não gosto. O pequi tem que respeitar o meu gosto também. Ai, começou. A canceriana, tem isso, Cláudia, é verdade. Isso tem sentido. Canceriano gosta de ficar em casa, gosta muito. E eu achei tantos bilhetinhos dos meus alunos. Nossa, e hoje em dia ninguém mais está fazendo bilhetinho. Todo mundo é bilhetinho fofinho, uns bilhetinhos fofos mesmo, às vezes em folha de aula, que cortou, fez um coração, fez um desenho. Tem um de desenho muito fofinho. Então eu quero, quando todos nós retornarmos, né? É um momento de confraternização, nós vamos nos abraçar, vamos cantar We Are the World, né? E você... um carro de som com mensagem ao vivo, telemensagem, né? Aquela telemensagem aqui na porta da minha casa. Apareça! Não, gente, isso não, tá? Isso eu não vou gostar, não. A manifestação é para ser para mim, é para ser fofinha, tá? Para ser fofinha, para ser um bilhetinho, uma coisa fofinha para eu guardar para daqui a muitos anos. Tem um aluno meu, hoje ele é juiz no Tribunal de Justiça do Rio, e ele tinha uma letra tão bonita. Eu lembro que sempre na prova dele eu escrevia, assim, que letra bonita, ele escrevia muito bem. E aí, outro dia, mexendo aqui, eu encontrei um bilhetinho super fofo dele, não sei o que foi, em que data festiva, falando uma coisa fofinha. Aí eu mandei para ele pelo Instagram, olha o que eu encontrei, tá vendo? Isso é muito fofinho. Vamos aproveitar para a gente pensar nas coisas fofas da vida que às vezes estão ficando esquecidas, né? Não tem problema se a letra for feia, o importante, se tiver peguinha nas provas, leva chocolate, faço beleza. Não, gente, não. Calma, prova, ninguém tá falando sobre prova aqui. Gente, na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre provas. Então, eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Vou montar. A prova é uma parte grande. A gente teve algumas alterações aí advindas do pacote anticrime, né? Aquela história lá da cadeia probatória. Não sei se vocês já viram. Dividir as comidas com os coleguinhas. Tá? A gente faz tipo um piquenique em sala.
E eu vou falar da parte de princípios, eu vou falar de questão de sistema de apreciação de provas. Então, são muitos pontos importantes. Olha aí, já são 8h20. A aula vai até que horas? É até 8h25 ou até 8h15? 8h25, né? Então, gente, bom, 5 minutos não vai adiantar. Eu só preciso que vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão carentes e querem se manifestar? Querem falar? Estão com saudade dos amigos? Então, vocês não sentem saudade dos amigos, gente? Dos amigos da sala? Não? Não sentem saudade dos amigos? Galera, todo mundo aí contraiu o carente vírus. Ah, então, exatamente. Esse é um momento de carência. Tá vendo? Aí, ó. Tá difícil. Mas vocês, no geral, o que vocês estão achando, gente? Vocês estão bem? Vocês estão levando? Tirando a Cláudia, que tá ótima, né? A Cláudia tá ótima. Ah lá, Tainara, a minha dupla que eu brigo, que não pode ser conversada, é tudo falso. Não, mas a Cláudia tá ótima, já sei. A Cláudia tá adorando. Ela quer mais tempo de quarentena. Gente, mas tá difícil, não tá? Eu tô achando muito difícil. Aí, Vanessa tá ótima também. Fazendo muitas makes, Vanessa. Gente, o negócio... Olha, o Wesley tá falando que tem saudade da Bruna. Queria uma festa. Ah, não tô nem pensando nisso, não, gente. Só tô pensando em poder ficar mais tranquila, sabe? Porque é muita notícia ruim, a gente fica sobressaltado o tempo inteiro. Eu tenho filho pequeno. Sei lá, eu tenho que manter, que vocês sabem que eu sou positiva, né? Eu sempre estou com saudade de chegar na sala e falar boa noite, gente, tudo bem com vocês? Aí vocês aparecerem daquele jeito assim, a gente tem que fazer uma festa. Temos mesmo. Uma festa bem animada, tipo uma live, né? Contando com a presença de... E aí, hoje tem live, não tem? Vocês vão ter aula agora, eu também vou transmitir a aula. O que é BQ, gente? Eu não sei o que é BQ. Mas é difícil, tá? No intervalo não, gente. Eu sou mãe de família. O intervalo é um pouco queimação de filme. Depois lá, vira e mexe, tem essas batidas da polícia. A gente pode ir para um outro lugar mais tranquilo, mas o intervalo eu tenho um pouco de medo, tá? Isso pode macular a minha imagem, né? Como professores, tem que sempre transmitir, não é? Aí depois você acha que ninguém olha. Aí o pessoal do Unip da depressão, o pessoal do Spotted me flagra lá. Vejam bem, professora curtindo a balada, não posso, tá? Minha reputação é ilibada. Pois é, tá vendo? Uma questão de... Não. Teve um dia, aquele dia, a senhora me chamou. Não, eu chamei, falei assim, gente, vamos fazer alguma coisa, mas não era ir pro intervalo, gente. O intervalo, poxa vida, minha imagem, levei anos para construir. Não sei, o intervalo já houve alguns episódios muito bizarros naquele intervalo. Mas a gente chamar o professor Otto para ir pro intervalo, a cara do professor Otto, né? O professor Otto é super chique, o professor Otto só bebe champanhe, gente. Vocês acham que o professor Otto vai querer ir no intervalos? Eu não, sou uma... Então, a gente tem que combinar alguma coisa mesmo, né? A gente vai. Se outros professores forem, eu posso até pensar, mas eu sozinha no intervalo eu tenho um pouco de medo, né? Do pessoal me flagrar e depois destruir a minha imagem. Mas, enfim. Gente, olha, o que eu quero dizer para vocês tá difícil para todo mundo, né? É um momento, assim, completamente atípico. Eu acho que ninguém nunca, nem o pessoal que é viciado em filmes de ficção científica, o Luiz Antônio vai todo final de semana pro intervalo? Sei lá. Não acredito muito nisso, não. É um momento muito atípico, é um momento difícil, né? Fala, Jerusa. O que a Jerusa levantou a mão? O que você quer falar, Jerusa? Deixa eu abrir seu microfone. Pode falar. Ah, você abaixou? Você não quer falar mais, não? Aí eu abri seu microfone, não quer falar, não? Não, Jerusa. Foi sem querer? Quer ou não quer? Quer? Quer não? Foi sem querer. Gente, então, força para vocês. Não é fácil. Também não tá fácil. Pensem que eu tô aqui em tempo integral. Eu acho que esse negócio do pessoal falar de tédio para mim não tá rolando, não. Porque com 2 crianças, nossa, o negócio aqui tá agitadíssimo, dando aula pra caramba, tendo que conseguir resolver tudo, resolver coisas de TCC. Minha vida ficou na frente a maior parte do meu dia eu passo na frente do computador ou do celular. Fazendo
live, conversando com o pessoal de São Paulo, resolvendo coisas. Então, assim, por isso que eu tô falando que talvez, né, disso tudo, que a gente mais tem que pensar nesse momento de medo, de angústia. Esse Nath, por onde andas? Essa Nath sou eu? Ou é outra Nath? Não sei se ela tem Natália. Agora eu nem lembro, acho que não, né? Nath, por onde andas? Anda aí só nas redes virtuais, só na professora só vai no IS. Nada, gente, vocês estão muito equivocados. Ah, é a Ana Tércia, olha só. Não, gente, vocês estão muito equivocados ao meu respeito, viu? Sou uma pessoa extremamente simples, de hábitos extremamente simples. Requinte não tem nada a ver comigo. Eu só falei essa questão do Pequi, só porque Pequi e a tal da gueroba, realmente eu não me adaptei. Ah, eu levei os meus alunos. Sim, eu levei meus alunos no... Foi tipo uma excursão que eu fiz com eles no Burger King, tá? Que a gente saiu da aula e a gente foi almoçar, foram todos juntos, de mãos dadas, e no Burger King. Beber caipirinha. Eu gosto mais de beber cerveja. Caipirinha, eu tenho medo, né, gente? Acho que esses negócios meio fortes, mas nós vamos fazer alguma coisa também, tá? Vamos marcar. Vocês querem que eu leve vocês? O negócio é que a aula de vocês é à noite, né? Como que eu vou levar vocês? A gente vai marcar. Depois dessa quarentena, agora vamos de fato. Não vamos ficar só nas promessas, não. Tem tantas coisas legais. Agora a gente tá vendo tanta coisa que a gente sente falta. Às vezes são coisas que parecem bobas, mas isso faz tanta falta. Isso é tão importante para a vida da gente. Tá, a gente vai combinar assim. A gente vai para algum bar, tá? Vamos. Gente, olha, então vou passar para Amanda o roteiro da próxima aula e estaremos aí firmes e fortes. Essa semana vem mais um feriado, né? Na terça-feira, mas aí a aula é normal na segunda e não vai atingir a nossa próxima aula de quinta, tá? Vamos aí seguir firmes, cumprindo as regras da quarentena. Fiquem bem, tá? Força, vamos sair dessa, mas vamos sair dessa melhores, né? Eu acho que isso é o mais importante, tá? Um beijo, então, para todos vocês. Deixa eu parar aqui, comer alguma coisa que eu já entro de novo em outra aula, tá? Tchau, gente. Beijo, boa noite para vocês, tá? Tô com saudade, de verdade. Tchau.